com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu tô vindo gravar esse vídeo, que é mais uma etapa que a gente está passando com o Emanuel, que, como vocês podem ver no título do vídeo, é o desfraude do Emanuel. Eu não sei pra vocês mães, mas pra mim era um dos momentos mais esperados. Eu já comentei com vocês em outro vídeo até, que eu já havia desfraudado do Emanuel quando ele tinha 1 ano e 4 meses. Mas por que foi um desfraude sem sucesso? Na verdade, até foi um sucesso, porque ele conseguiu entender, né, conseguiu acostumar e se familiarizar com ir no banheiro, saber o que quer ir no banheiro, pedir para ir no banheiro. Ele conseguiu entender todo esse processo. Mas por que a gente não conseguiu concluir? O que acontece é que eu não trabalhava, eu só ficava com o Emanuel o dia inteiro, então eu tinha o tempo todo para ele, exclusivo para ele, para fazer esse desfraude super natural, com muita paciência que a gente sabe que tem que ter. Quem já passou por esse processo vai entender. Então, nesse período que eu iniciei o desfraude dele, eu acabei começando a trabalhar 2 vezes na semana. Então, nessas 2 vezes na semana, ele tinha que ficar com o Caio. Só que o Caio, ele não entrou dentro dessa rotina de desfraude desde o início. Então, para ele foi muito mais difícil. Porque ele trabalhava e depois ele começou a trabalhar à noite, então ele começou a ficar em casa durante o dia. Então, foi bem difícil para ele conseguir continuar, né? E também entender, porque quando o Emanuel tinha 1 ano e 4 meses, ele não falava totô, não falava nada desse sentido. Ele só falava xixi. Então, até tu entender o que ele estava querendo, era um pouquinho mais difícil. Então, a gente tinha que ter muita paciência naquele momento. Então, a gente decidiu, como a gente estava entrando no inverno, a gente decidiu parar. Até porque não era algo que a gente estava precisando, assim, ou o Emanuel estivesse precisando realmente que acontecesse naquele período da vida dele. Então, a gente resolveu parar e esperar o próximo verão, que é esse que a gente está agora, para de fato iniciar um desfraude que fosse até o fim e que ele não precisasse mais usar fralda. Como vocês sabem, né, eu estou de baby 2, então por esse motivo também a gente queria fazer 3 coisas antes de o bebê nascer, que era tirar o peito do Emanuel, que era o desmame, a cama compartilhada e o desfraude. Então a gente já conseguiu concluir a cama compartilhada, o desmame e só faltava o desfraude. E que esse já foi concluído com muito sucesso. A gente tá em 1 semana de desfraude maravilhosamente bem. São 7 dias. Os 3 primeiros dias, confesso pra vocês que foi um pouco difícil, assim, até ele realmente voltar esse hábito de ter que ir no piniquinho e ter que ir no banheiro. A gente manteve o piniquinho no banheiro e muitas vezes ele pedia para usar, mesmo usando a fralda, eu tirava e colocava ele. Então já era algo que ele estava acostumado, né, familiarizado. Então as dicas de hoje que eu vou contar para vocês, que foram assim cruciais, eu acho que pro desfraude dele, primeiro de tudo, familiarizar o piniquinho. Porque muitas vezes eles acham que é um brinquedo, né, até parecido com a banheirinha que eles tomam banho, e eles não utilizam aquilo ali para ir fazer xixi ou fazer o 2, né? Então, tu tem que familiarizar. Começa a colocar o piniquinho no banheiro, começa a explicar, começa a levar ele junto contigo quando for no banheiro, porque dali ele já vai começar a entender o que é fazer as necessidades no banheiro. Depois de familiarizar a criança com aquele ambiente, porque tem muitas vezes que a criança não participa, nem, né, da mãe nem do pai, familiarizando a criança, você começa a explicar para ela, né? Conversar, falar para ela que quando ela sentir vontade, ela tem que avisar. Não precisa tirar a fralda nesse processo, apenas ir explicando. Por quê? Porque quando ela for fazer, ela vai lembrar de avisar. Mesmo ela tendo de fralda, ela já vai começar a criar esse hábito de avisar o momento que ela vai estar fazendo as necessidades dela. Começando a explicar para a criança, sempre com muita paciência, muita calma, talvez explique por forma de desenho, mostre algum desenho que ele gosta. Eu sempre falo muito da Peppa, eu sempre falo para o Emanuel, porque o Emanuel é viciado na Peppa. A filha, a Peppa vai no banheiro, a Peppa faz xixi, explicando de uma forma que a criança entenda. Depois disso, a parte mais difícil que toda mãe sofre, eu acho que é o desfraude noturno. Só que eu já havia notado, até por conta do desfraude anterior, que ele não fazia mais xixi à noite. Então, todo dia de manhã, o Emanuel acordava com a fralda sequinha. Então, foi uma das formas mais práticas de tirar
o xixi dele da noite, porque eu já tinha começado a tirar na primeira vez e ele simplesmente não fazia mais, né? Então foi por ele mesmo essa parte noturna. Então eu sempre pensei comigo, o dia que você for tirar a fralda do bebê, tira a fralda do bebê. Não volta atrás, não coloca pra passear, não coloca pra dormir, não coloque mais a fralda. Porque eu acredito que confunde demais a cabeça da criança. Porque ele não vai saber o momento que ele tá de fralda, o momento que ele tem que controlar e o momento que ele tá sem. Então, ou você tira ou você não tira. E cada mãe vai saber o momento certo que o bebê vai estar pronto para fazer isso, né? Eu não fiz nada forçado, eu simplesmente vi também que já era o momento dele e que a gente já havia feito uma vez e que eu sabia que iria dar certo dessa. Que é melhor falar tudo, ele já fazia no banheiro muitas vezes, ele já me avisava todas as vezes que ele fazia, então seria um processo totalmente natural, sem forçar a criança, nem sem querer pular qualquer fase do desenvolvimento dele. Então a gente tem que analisar isso também. A parte do desfraldo noturno, ele mesmo já havia se desfraldado, então foi super tranquilo. Eu comecei tirando a fralda já à noite, então eu já tirei a fralda à noite. Ele não dormia mais com fralda. No primeiro dia ele acordou, eu já levei ele correndo pro banheiro e eu fiquei muito ansiosa, com medo de ele acabar fazendo xixi na cama e tal. Eu acordei ele 7 horas e foi meu erro, assim, porque ele ficou esse dia muito irritado, que o Manuel tem costume de acordar umas 9 horas, então eu acordei ele muito cedo. Então ele ficou um pouco irritado nesse dia, mas foi super tranquilo. Muitas vezes ele fez na calça, não deu tempo de segurar, mas não briguem com a criança. Vocês têm que entender que é um processo totalmente natural eles fazerem na calça até eles se adaptarem. Então o Manuel ficou 1, 2, 3 dias fazendo na calça sem querer. Ele notava que ele estava fazendo errado, ele logo já corrigia, queria ir pro banheiro fazer no banheiro. Eu mesmo explicava para ele com muita tranquilidade, paciência, para não traumatizar a criança e não mostrar para ele que aquilo ali é errado. Realmente vai acontecer escapes. No quarto dia, Emanuel fez xixi na cama à noite, coisa que ele não fazia há bastante tempo, era xixi à noite. Mas aconteceu de ele fazer. Eu troquei a fraldinha dele, conversei com ele, levei ele pro banheiro, super natural. Os outros dias agora, que foi, né, que a gente já tá no 7º dia, ele simplesmente não fez mais na calça, né? Ele simplesmente entendeu que tem que ser no banheiro. Sim, vai ainda acontecer escapes? Vai. Mas ele já entendeu o processo de desfraude. A gente vai passear, ele simplesmente pede pra mim pra fazer xixi, a gente procura um lugar, se não tem a gente arruma um lugarzinho pra ele fazer, mas ele entendeu que os momentos de banheiro ele já sabe que tem que pedir, né? Ele já conseguiu ter o autocontrole de segurar, né, de se manter quando ele tá apurado. Eu peço pro filho, segura um pouquinho que a mamãe já te leva. Antes ele não conseguia segurar, ele acaba deixando de escapar uma gotinha, 2 gotinhas, né, porque a gente sabe que é normal. Mas enfim, esse foi o desfraude do Manuel, super tranquilo. Então eu digo assim, cada mãe tem que prestar atenção no bebê, entender o bebê, né? Entender o processo que ele tá passando, que não é fácil, né? A gente tem que entender que para eles é um passo gigantesco, é um crescimento gigantesco que eles estão tendo também com ele. E é isso, meninas! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo. Comentem também se vocês estão passando por esse processo com o filho de vocês. Comentem também se vocês gostaram da dica, né? Não foram muitas coisas assim grandiosas, porque realmente o Manuel foi muito bonzinho em todos esses processos que a gente está passando. Com certeza tem bebês que têm um pouquinho mais de dificuldade, mas cada bebê tem seu desenvolvimento e o importante é a gente ir até o fim e a gente ter muita paciência em cada processo, tá bom? Até o próximo vídeo.